Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num daqueles problemas de Cisco ACI que parece simples na superfície, mas esconde uma complexidade enorme no hardware. A gente está falando da microsegmentação dentro de um mesmo EPG. Isso. Não é a comunicação entre EPGs diferentes, que é tipo pão com manteiga do açaí, né? O básico do básico. É controlar o que um membro de um cluster pode falar com outro membro do mesmo cluster na mesma subrede, no mesmo EPG. É o clássico cenário de quero implementar Zero Trust de verdade. Sabe, tem um cluster de banco de dados, por exemplo. Todos os nós estão ali no EPG DB Servers. Certo. Por padrão, eles podem conversar livremente entre si, mas a política de segurança diz que eles só podem se comunicar na porta de sincronização e, sei lá, na porta de Heartbeat. E só. E só. Todo o resto, inclusive um SSH ou RDP entre eles, deve ser bloqueado. O desafio é como aplicar essa política granular sem quebrar a arquitetura toda. Exato. E os materiais que a gente analisou para hoje apresentam 3 caminhos bem distintos para resolver isso. Cada um com um impacto completamente diferente na forma como o silício dos switches Leaf, a TCAM, é programado. Tem a opção de intra-EPG Isolation, tem a técnica do contrato intra-EPG e a abordagem mais avançada com micro-EPGs, o USEG. 3 mundos diferentes. Exato. Nossa missão hoje é dissecar o packet walk de cada uma delas, entender as implicações em hardware e no final determinar qual a ferramenta certa para o trabalho, sem usar um canhão para matar uma formiga. Ok, vamos começar então pelo caminho que, eu acho, a maioria dos engenheiros tenta primeiro, e que geralmente termina com uma ligação para o suporte. Com certeza. Na configuração do EPG, tem aquele checkbox tentador. Entra EPG Isolation. A lógica é, quero isolar, vou marcar aqui. Parece óbvio. O que realmente acontece no Fabric quando a gente marca essa opção como Enforced? Então, acontece algo que é ao mesmo tempo muito poderoso e muito inflexível. Marcar essa opção não cria uma política de firewall na TCAM. Não é uma regra de contrato? Não. Em vez disso, o app que instrui os ASICs dos Leafs a tratarem aquele EPG de forma análoga a uma Private VLAN, uma PVLAN. Essencialmente, o tráfego de um endpoint que ingressa numa porta do Leaf destinado a outro endpoint no mesmo EPG, ele é descartado muito cedo no pipeline. Ah, então a decisão é tomada antes mesmo da consulta PolicyCAM. Bem antes. Entendi. Então a decisão de bloqueio acontece numa camada tão baixa que a lógica de contratos nem chega a ser consultada. É isso? Exatamente. O lookup na Station Table local do Leaf até encontra o endpoint de destino no mesmo EPG, mas uma flag de hardware associada àquele EPG diz não encaminhe. É um drop de hardware puro. Exato! É uma armadilha clássica. Eu lembro de um cliente que passou quase 2 semanas fazendo troubleshooting de um cluster de alta disponibilidade que não subia, tudo por causa desse checkbox. Imagina a dor de cabeça. A interface te induz ao erro, porque a lógica de PVLAN é completamente invisível na guia do APIC, sabe? Eles aplicavam um contrato para permitir o Heartbeat, viam no visor que a política estava programada, Mas nada passava. mas o tráfego simplesmente não passava. O problema é que o pacote era descartado antes de chegar na etapa de avaliação do contrato. Se o destino está em outro Leaf, o pacote até é encapsulado em VXLAN e enviado pelo Spine. Mas o Leaf de egresso, ao ver que as classes de origem e a da classe de destino são idênticas e a flag de isolamento está ativa... Descarta o pacote da mesma forma. Exatamente. Faz todo sentido. É uma ferramenta de força bruta. Útil talvez para um ambiente de VDI, onde cada desktop virtual deve ser uma ilha, ou uma DMZ com servidores que não devem, em hipótese alguma, ter comunicação lateral. Perfeito para esses casos. Mas para o nosso caso, que precisa de exceções, é a ferramenta errada. É um tudo ou nada que ignora completamente o motor de políticas que é o coração do ACI. Perfeito. É a definição de usar a ferramenta errada para o trabalho. Eficiente em consumo de TCAM, porque não gera regras de contrato, mas completamente inútil para controle granular. Certo, então, já vimos que o checkbox de isolamento é uma rua sem saída para esse caso.
Mas a fonte aponta uma solução que parece até um truque de mágica. Aplicar o mesmo contrato a um EPG, atuando simultaneamente como fornecedor e consumidor. Ah, essa é a parte elegante. É contraintuitivo, porque normalmente a gente pensa num EPG consumindo um contrato que outro EPG fornece. Como essa autorreferência funciona na prática no nível do hardware? E isso é fascinante porque explora e modifica o comportamento padrão do ACI. Por default, para otimizar o uso da Policy CAM, o ACI instala uma regra de baixa prioridade que diz: se a classe de origem, a S-Class, for igual à classe de destino, a D-Class, a ação é permit. Ah, a regra de conveniência. Essa regra existe para que endpoints dentro do mesmo EPG possam se comunicar sem a necessidade de um contrato explícito. E essa S-Class, ou D-Class, é o Policy Control Tag, o PCTAG, que o ACI atribui a cada EPG, certo? É aquele identificador numérico que representa o grupo de políticas. Exato. Quando você aplica um contrato a um EPG onde ele é ao mesmo tempo provedor e consumidor, você está dando uma instrução explícita para o APIC. Você está dizendo, ignore aquela regra padrão de permit para este PCTAG específico. Entendi. O APIC, então, remove essa regra genérica src.pctag EPGX, dst.pctag EPGX Action Permit da Policy CAM dos leafs onde aquele EPG está ativo. Ok, então o primeiro passo é a remoção da regra libera geral. O que acontece em seguida? A gente está basicamente trocando essa regra por regras super específicas. Você pode nos guiar pelo que acontece no hardware, no switch, no momento em que a gente aplica esse contrato? Como a tal da Policy CAM é reprogramada? Claro. Com a regra padrão removida, o APIC olha para os filtros dentro do contrato que você aplicou. Para cada filtro, digamos, TCP porta 7000 para o Heartbeat. Ele instala uma nova zoning rule na Policy CAM. Uma regra nova. Uma regra nova e muito mais específica. Ela vai conter source PCTAG EPGX, destination PCTAG EPGX, EtherType IPv4, protocol TCP DST port 7000, action permit. Essa regra vai ter uma prioridade mais alta que a regra de implicit deny do Fabric. E qualquer outro tráfego, um ping e uma tentativa de SSLA entre os mesmos servidores. O que acontece com esses pacotes? Bit a TCP 7000 e o resultado é no match. Como não tem mais a regra genérica de permit all para aquele PCTAG e nenhuma outra regra específica bate. Ele cai na regra final. Ele cai na regra final de menor prioridade, que é a regra de implicit deny do ACI. O resultado é um drop. E a gente consegue validar isso na prática? A fonte menciona o comando show zoning rule, scope via RefID, src IPG, PCTAG, DST IPG PCTAG no leaf. O output desse comando deveria mostrar exatamente essa transição, certo? Exatamente. A regra genérica com prioridade baixa some e no lugar dela aparecem as regras específicas do contrato. Exatamente. É a prova cabal da reprogramação do hardware. Você vê a política que você desenhou no APIC, traduzida em entradas de TCAM. Essa abordagem é elegante, porque usa o motor de políticas do ACI para o que ele foi projetado, controle de acesso granular e stateful, sem precisar de artifícios de camada 2. A lógica fica centralizada, né? Centralizada, auditável e alinhada com o modelo de objetos do ACI. É a forma correta de se fazer. Agora, vamos adicionar uma camada de complexidade. Nosso cenário até agora assume que todos os membros do EPG são iguais e precisam da mesma política. Mas e se não forem? E se dentro do nosso EPG DB Servers a gente tiver nós primários e secundários e a política de comunicação precisar ser diferente com base nesse papel? É aí que o USEG, o micro-EPG, entra em jogo. Exatamente. O USEG é a ferramenta para quando a classificação de um endpoint e, consequentemente, sua política de segurança não pode ser baseada só na rede a qual ele está conectado, bridge domain, ou em qual porta do switch ele está. A decisão precisa ser mais inteligente. Precisa ser baseada em atributos da própria carga de trabalho. E que tipo de atributos estamos falando? Qualquer metadado que o ACI possa aprender sobre o endpoint.
Através da integração com um VMM domain, como o vCenter, o ACI pode usar o nome da VM, tags do vCenter, sistema operacional, endereço IP ou MAC específico. Por exemplo, você pode criar uma regra de classificação. Qualquer VM cujo nome comece com SQL-prod pertence ao USEG SQL-prod. O material de origem usa o termo roubar o endpoint do EPG base. Eu gosto dessa descrição. É uma boa analogia. Então, uma VM liga, o AVM Flex Agent no host SXI reporta seus atributos para o APIC. O APIC vê que o nome da VM bate com a regra de classificação do USEG e efetivamente move aquele endpoint do seu IP de base para este novo micro IPD, que é mais específico. E a beleza disso é a automação e a mobilidade da política. Pensa num pipeline de dev. Um desenvolvedor tem uma VM de banco de dados no ambiente de desenvolvimento, e ela tem uma tag no vCenter chamada status.dev. Certo. Essa tag a coloca no USEG DB dev, que tem uma política de segurança mais permissiva. Quando a aplicação é promovida, o administrador do vCenter simplesmente muda a tag para status.prod. E o ACI percebe isso? O ACI detecta essa mudança de atributo em segundos. A VM é automaticamente roubada para o ACU-DB-prod, que está associado a um conjunto de contratos muito mais restritivo. A política de segurança segue a aplicação sem que ninguém na equipe de rede precise tocar em uma única linha de configuração. Fantástico. Então, voltando ao nosso problema original de permitir apenas o heartbeat, com o ACI a gente poderia fazer isso de forma ainda mais granular? Poderia. Poderíamos ter um IPD base com isolamento total, talvez até usando a primeira técnica que a gente falou, o checkbox, e então criar um USEG para os nós que precisam do heartbeat, classificando-os por nome ou tag, e aplicar o contrato intra-IPD só a este USEG. Sim, é uma possibilidade. Os demais servidores, que não correspondem aos atributos, ficariam no IPD base completamente isolados. É uma possibilidade, mas é importante entender o custo disso. O SUSEG introduz uma complexidade significativa, sabe? A integração com o VMM precisa ser impecável, a consistência dos atributos é crucial e, mais importante, o consumo de recursos de hardware dispara. Ah, o consumo de TCAN. A TCAN do Leaf agora precisa armazenar não apenas as zoning rules dos contratos, mas também as regras de classificação que mapeiam atributos IP, MAC, tags para os PC tags dos SUSEGs. É uma dupla camada de consumo de TCAN. Ótimo ponto. Isso nos leva a uma comparação direta. Se a gente colocar as três técnicas lado a lado, como a fonte sugere, o trade-off fica bem claro. Fica claríssimo. Em termos de mecanismo, o isolation é um PVLAN no ASIC, uma política de L2 e L3 de hardware. O contrato intra-EPG é uma manipulação de zoning rules na PolicyCAN, uma política de L4. E o SUSEG é uma camada de classificação por atributos que precede a aplicação da zoning rules. E a flexibilidade é o reflexo direto disso. O isolation não tem flexibilidade nenhuma, é um liga-desliga. Isso. O contrato intra-EPG tem alta flexibilidade, permitindo o controle granular de portas e protocolos para todo o grupo. Já o USEG tem a flexibilidade máxima, porque define não só o que, mas quem exatamente pode comunicar com base na sua identidade dinâmica. E, por fim, o uso de TCAM, que é o recurso finito que dita a escala do Fabric. O isolation tem consumo baixíssimo. O contrato intra-IPG tem um consumo médio, que escala linearmente com o número de filtros no contrato. E o SEG tem um consumo muito alto, de longe, por causa daquela dupla penalidade de regras de classificação, mais as regras de zoning. Então, a recomendação final que emerge dos materiais é cristalina, para o nosso objetivo inicial de bloquear tudo exceto o essencial dentro de um grupo homogêneo. A abordagem do contrato intra-EPG é a mais limpa e eficiente. Com certeza. Ela usa o motor de políticas do ACI da forma como foi projetado, é fácil de gerenciar e não sobrecarrega o hardware desnecessariamente. O USEG é uma ferramenta cirúrgica para ser usada quando a complexidade do caso de uso realmente justifica o custo em recursos e em gerenciamento. Sem dúvida. A boa engenharia é sempre sobre escolher a ferramenta mais simples que resolve o problema de forma robusta. Nesse caso, manipular as zoning rules via contrato é essa ferramenta.
Usar IUSEG para um problema simples é como usar um microscópio eletrônico para ler um jornal. Funciona, mas é um desperdício de capacidade. Para fechar a nossa análise, o insight principal é que o segredo do controle intra-EPG não está numa flag de isolamento, mas em entender e manipular o comportamento padrão do Fabric. Trata-se de usar a aplicação estratégica de contratos para substituir uma permissão implícita por uma lista de permissões explícitas na PolicyCAN. É a pura aplicação do princípio do privilégio mínimo no nível do hardware. E isso nos leva a uma reflexão final que vai um pouco além das fontes, mas é a consequência lógica dessa discussão. Falamos sobre como a ASECAN é programada para um EPG, mas pense na escala. Certo. Em um Fabric grande, com centenas de LEAFs e milhares de EPGs, qual o impacto no orçamento de PolicyCAN de um LEAF se, digamos, 30% desses EPGs usarem contratos intra-EPG com dezenas de filtros cada? Boa pergunta. Em que ponto a otimização de filtros, a consolidação de políticas e uso inteligente de recursos como no-stats em regras de contrato se tornam um fator arquitetural tão crítico quanto a própria conectividade física? O design muda completamente. É aí que o design de ACI deixa de ser teórico e encontra a realidade do silício. É uma questão que todo arquiteto de data center precisa ter em mente ao projetar para a escala do mundo real.